Boa noite, graça e paz. Vamos hoje estudar a seguinte lição: a segunda queda de Satanás. Anteontem eu falei sobre a primeira queda, que foi do céu para a terra. Agora eu vou falar sobre a segunda queda, que vai ser da terra para o abismo. Vai descendo, vai, né? É a segunda queda, então o tema é esse. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1 vai dizer o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então vamos parar aí, né? E vamos ver aqui que Satanás, isso ainda está no futuro, né? Naturalmente estamos no capítulo 20 de Apocalipse, isso ainda está no futuro, mas vai chegar um dia que acontecerá isso com ele, né? Já está escrito aí, a sentença já está lavrada. E aí João vi descer do céu um anjo. O apóstolo João, que está escrevendo a revelação do Apocalipse, ele viu, né, teve essa visão do futuro. E um anjo desceu do céu e tinha a chave do abismo. A chave do abismo. Então o abismo tem porta, porque tem chave, né? Para ter acesso ao abismo, tem que ter chave, porque tem porta. Numa linguagem moderna poderia ser portal, né? E aí diz assim: e uma grande corrente na sua mão. Uma grande corrente na sua mão. Não sabemos que tipo de corrente é essa para amarrar Satanás, porque até onde sabemos, ele não tem corpo, né? Ele é um espírito. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, disse Paulo. E ele entrou em Judas Iscariotes, portanto ele é um espírito, uma corrente para amarrar um espírito, né? E aí ele foi lançado no abismo. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Aqui já a palavra de Deus já revela logo, né, que é o dragão, a antiga serpente, que é lá do paraíso, do jardim do Éden, que tentou a Eva, né? E é o diabo e Satanás. Então, dragão, serpente, diabo e Satanás são o nome dele. E lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Porque neste momento agora, exatamente neste momento, isso ainda não aconteceu. Ele ainda está na terra e a função dele está aqui descrita, né? É enganar as nações. E ele está enganando as nações, né? E ele vai ser preso para que não mais engane as nações. Então, uma informação muito boa que eu vejo aí é que eu tenho sempre repetido aqui, né? Satanás, ele é o arqui-enganador. Ele é mentiroso e pai da mentira, isso Jesus disse, né? E ele engana as nações. Então, as nações não são páreo para o engano dele. Naturalmente, ele usa, né, todo o sistema das nações, os governos, né? Usa os cientistas, os pseudocientistas, a pseudociência, que a Bíblia fala também, né? O mundo está cheio de engano. É um grande sistema de engano. Engano é a mentira, está por todo lado, por todo lugar, né? Então, por trás de tudo isso está aqui Satanás. E aí vai chegar esse dia que ele vai ser lançado no abismo. Por isso estou falando, é a segunda queda dele, porque
ele foi lançado do céu para a terra. Isso está bem descrito no capítulo 12 de Apocalipse. E aí ele diz lá até o seguinte: ai de vós que habitais a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós, irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então, agora chegou a hora que ele será lançado no abismo, né? Ele não poderá mais enganar as nações, como ele está fazendo até agora, está enganando, né? Colocando as nações para brigar, para dominar, explorar, abusar, né? Matar, roubar e destruir. Ele que está por trás de tudo isso. Só que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela desmascara, ela revela, ela denuncia as suas mentiras, os seus enganos. E aí consegue até fazer com que os seres humanos não acreditem neste livro, né? Que é a revelação de Deus para a humanidade exatamente se defender desses enganos. Porém, isso aqui está tão claro, ele foi colocado no abismo. Já foi, então ele caiu de novo. Ele caiu do céu para a terra, agora caiu da terra para o abismo. O abismo, vamos falar um pouco sobre o abismo. O abismo, eu creio que a palavra abismo é um termo genérico, né? Um termo genérico, ela tem plurais. Então, creio eu que o abismo é o mesmo Sheol do Antigo Testamento. Lá no hebraico, o Antigo Testamento é Sheol, o mundo dos mortos, né? No Novo Testamento grego, a palavra é Hades. Então, o Hades ou Hades é o mesmo mundo dos mortos, em que o Antigo Testamento fala o Sheol, no Novo Testamento é o Hades, né? E ainda fala mais uma vez só no Tártaro. A segunda carta de Pedro 2,4 diz que os anjos que pecaram, Deus os lançou no Tártaro. É a única vez que ocorre essa palavra, Tártaro, né? Naturalmente, se formos pesquisar a literatura da mitologia grega, a filosofia grega, naturalmente os gregos vão dizer muitas coisas sobre o Tártaro, mas não queremos entrar por essa vertente aí, porque queremos nos ater à revelação, né? A revelação da palavra de Deus. E por mais verdadeira que seja as fontes extra-bíblicas, porém elas não têm a autoridade que a escritura canônica tem. Por isso que eu quero me ater à escritura canônica, porque ela é a verdade. Não tem para onde correr, né? Mas eu quero dizer que todos esses termos, acredito, se referem ao mesmo lugar. E aí, o grande problema é que em português, geralmente são traduzidos por inferno, porque sabemos que no Sheol tem sofrimento, né? No Hades tem sofrimento, haja vista o caso do rico e Lázaro. Quando o rico morreu, ele foi para o Hades, né? E lá ele falou, né? Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para mim refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava sendo atormentado no Hades, que é esse lugar aqui, né? Que eu digo que é o abismo, né? Porque a palavra abismo no grego significa um poço sem fundo, né? Algo muito profundo, no sentido quase poço profundo, né? Como esse Sheol e esse Hades, eles são algo para baixo da terra, nós não sabemos a profundidade. Então, por isso que é chamado às vezes de abismo no Novo Testamento. Abissos no grego. E aí eu quero mostrar o seguinte, né? Eu vou lá para um texto de Isaías, porque eu acredito que Isaías dá a continuação desses versículos que nós lemos aqui, né? Satanás foi lançado no abismo, ele foi amarrado com a corrente, foi lançado no abismo, foi colocado o selo, né? O abismo foi aberto. Jesus aqui tem as chaves da morte e do Hades, diz lá, né? Ele que tem a chave. Então, o anjo desceu com essas chaves porque Jesus deu a chave para ele. Agora vamos dar uma olhada lá porque a profecia é aquele negócio. As pessoas que não estão familiarizadas com a profecia, elas não vão entender que a profecia é atemporal, né? E que às vezes uma coisa que é dita em Gênesis vai se cumprir em Apocalipse, e as passagens se entrelaçam, né? Mas a profecia é atemporal. Tem que ter discernimento espiritual para saber, como diz, né? Comparar texto com texto, escritura com escritura, e entender o quadro, que é um quebra-cabeça. Então eu vou dizer aqui o meu discernimento sobre este assunto. Isaías 14, creio eu, descreve como é que
Satanás foi recebido no abismo, ele foi lançado no abismo, né? Ele foi lançado, a palavra abismo vai aparecer em Isaías 14, mas a palavra mais que aparece lá é Sheol, porque é o hebraico que é Sheol. Eu vou saltar alguns versículos, né? E quero dizer que esse aqui é uma profecia, Isaías 14, 9. Vou começar com o verso 9. Olha só o que diz aí. O Sheol, né, na minha tradução aqui está sepultura, mas eu estou traduzindo diretamente do hebraico, está no hebraico é Sheol, né? O Sheol, desde o profundo, se agitou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Poderíamos botar a palavra abismo, porque eu creio que é o mesmo lugar, né? Mas lá na frente eu vou mostrar que a palavra abismo está aqui no texto. Então, quando Satanás, lá em Apocalipse 20, foi lançado no abismo, foi colocado selo, né? E ele foi lançado para que ficasse 1000 anos preso. Aqui, Isaías, vendo profeticamente, ele está descrevendo como é que ele foi recebido no Sheol, porque o Sheol, ou o Hades, ou o abismo, é um mundo, é uma outra civilização, é um outro mundo. Os antigos, eles diziam isso, né? O mundo dos mortos, o mundo dos mortos. Até os antigos hebreus, né, os profetas que receberam a revelação, diziam: o mundo dos mortos, abaixo dos nossos pés existe um outro mundo, é o mundo dos mortos. E tal. Então, creio eu que lá existe um mundo, e existe lá seres que provavelmente nós não conhecemos, mas existe um mundo lá. É um mundo para onde as pessoas, que quando elas morrem, elas vão, né? O caso do rico e o Lázaro, o rico foi para lá, né? E ele foi para o sofrimento. Então, esse povo, que eu vou mostrar quem é esse povo, diz aqui, olha: o Sheol desde o profundo se agitou por ti, para que saia ao encontro na tua vinda. Essa palavrinha vinda já me faz lembrar da parousia, né? Nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Estamos aguardando, quer dizer assim, ansiosamente a vinda de Jesus, né? Estamos esperando a vinda do Messias. A vinda é a parousia no Novo Testamento grego. Aqui me dá a impressão que esse povo lá do abismo, ou do Sheol, eles também aguardavam a vinda de alguém. Por isso que quando o Satanás chegou lá no fundo do abismo, lá no Sheol, eles se mobilizaram como que numa recepção. Olha lá. Apesar das traduções que às vezes dificultam aqui. O Sheol, desde o profundo, se agitou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Parece que houve um reboliço lá pelo Sheol. O pessoal todo lá se preparou e disse: olha, ele está vindo aí. E houve a recepção dele chegando lá. Aí vem o próximo passo, olha só. Despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Aqui eu vou dar uma explicação aqui que vai ser forte, né? Então, olha só. Despertou por ti os mortos. Porque naturalmente as pessoas querem assim, né? O Sheol, ou o Hades, é o mundo dos mortos, como os antigos acreditavam, né? É o mundo dos mortos, então lá só tem mortos. Só que tem um problema aqui na tradução. É que a palavrinha mortos aqui, que aparece no hebraico, é a palavrinha Refaim. A palavrinha Refaim. Refaim. A palavrinha Refaim é o plural de Rafa. E Rafa é gigante, né? A palavra Rafa significa gigante. E Refaim é o plural de gigantes. Então, eu entendo até que os eruditos, né, que têm um nome a zelar, as universidades que têm um nome a zelar, às vezes tem medo, eles sabem, não é que eles não sabem, eles sabem. E aí tem medo de traduzir literalmente o que está escrito no texto inspirado, porque tem medo de, talvez até de alguém dizer que a Bíblia é um livro de mitologia, de contos de fada,
né, e de lendas, que muitos acreditam nisso. Naturalmente, lembre que Satanás saiu para enganar as nações. Ele foi preso para que não mais engane as nações. Um dos enganos que Satanás usou para enganar as nações é desacreditar este livro, que é o livro de Deus. Então, e aí ele coloca medo no coração, às vezes, dos tradutores, até dos eruditos, né, que tem muito conhecimento, mas não tem coragem de traduzir literalmente o que está escrito. E aí eu digo, né, a palavrinha do hebraico que está aqui no texto, né, é a palavra Refaim. Né? A palavra Refaim, isso significa gigantes. Né? A palavra Refaim, Rafa é o singular, e Refaim é o plural de Rafa, gigantes. Então, lendo literalmente mesmo o que está no hebraico, é assim: despertou por ti os gigantes e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. E aí eu percebo o seguinte, que algumas pessoas que andam aí pesquisando sobre essa questão, né, às vezes eu até achava que ela estava errada, mas eu percebo que esse texto aqui está conectando os gigantes com o chefe da terra e com os reis das nações. E quando os gigantes morreram, eles foram para algum lugar, né? E naturalmente para o mundo dos mortos. E eles estão lá no Sheol. Eles estão lá no Sheol. Então, e aí eu percebo que, por exemplo, no Antigo Testamento, os gigantes, eles geralmente eram reis das nações onde eles viviam. Por exemplo, Og, rei de Bazã, é um dos mais famosos, né? Og, rei de Bazã, é muito citado, né? Na região de Bazã, né? Que eram 60 cidades, todo o reino de Og em Bazã, 60 cidades que depois Salomão deu como presente para aquele rei que ajudou ele a construir o templo e tal. Parece que ele chamou Terra de Cabul, né? Que ele não gostou, né? Então, o Og, rei de Bazã, era um dos gigantes. Era Refaim. Ali ele era Rafa, porque no plural no singular é Rafa, né? E aí ele era rei porque podemos imaginar, né? Principalmente no passado, quando as guerras eram travadas na força do braço, né? No corpo a corpo, na lança, na espada, ter um gigante como líder era realmente uma coisa desejável, né? Então Og era rei de Bazã, tinha Sion, rei dos amorreus, algumas traduções Seon, rei dos amorreus, ele era o rei do povo dele também. Então, esses gigantes realmente, no passado, eles eram rei das nações, porque era a pessoa mais poderosa na guerra, um gigante, né, para liderar o povo na guerra, até em filmes. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, que esses gigantes estavam lá no Sheol, né, e que eles aqui estão sendo conectados, que ele diz assim: despertou por ti os gigantes e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Se nós formos olhar, por exemplo, para o rei de Israel, o primeiro rei foi Saul, e o Espírito Santo se apoderou de Saul. Quando o Espírito Santo se apoderou de Saul, ele se tornou um guerreiro poderoso e venceu várias guerras, né? Depois, quando Davi se tornou rei, antes de ele se tornar rei, o Espírito Santo se apoderou de Davi. E aí ele se tornou também um guerreiro sobrenatural. Por isso que ele matou o gigante Golias. Imagina que Golias era um gigante, era o campeão dos filisteus, né? Não diz lá que ele era o rei, mas ele era o campeão, porque era o maior guerreiro, era um gigante. Só que o Davi tinha uma estatura normal, uma estatura humana normal, mas o Espírito Santo estava revestindo ele, por isso que ele ficou com a força sobrenatural. Por isso também ele se tornou rei, porque era um temível guerreiro, né? O rei, antigamente o rei era o cara que ia para a guerra na frente do povo, era o primeiro a entrar na guerra, né? Não é como hoje, né? Que o rei só manda os outros morrerem lá na guerra. Mas é o princípio espiritual. Então nada mais natural de que os gigantes que houve no passado, eles fossem os reis das nações onde eles viviam, né? E aí foram esses reis que Satanás encontrou lá no Sheol, né? E houve toda essa recepção para ir lá no Sheol. Eu quero mostrar aqui alguns textos, né, para comprovar isso que eu estou dizendo. Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio capítulo 2. Olha só, Deuteronômio capítulo 2, verso 10, diz assim:
Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Aqui está gigante. Só que no hebraico é refaíns, né? A palavra que está aqui é refaíns. E aí está traduzido certo por gigante, porque realmente os refaíns eram gigantes mesmo. Também estes foram considerados refaíns. Não, eu acho que no verso 10, a palavra aqui é anaquins, né? É anaquins. Se for realmente anaquins, também anaquins eram gigantes, né? Mas também estes foram considerados refaíns como os anaquins. Agora ele está dizendo anaquins correto. E os moabitas os chamavam de emins. Então, havia esse povo, os emins, né? E haviam os anaquins, e tanto os emins como os anaquins eram considerados refaíns, porque refaim significa gigante. Eles eram gigantes, né? E por isso que ele diz que era um povo alto como os anaquins. Então, essa referência aqui de Deuteronômio 2, 10 e 11. Agora, eu vou ler ainda Deuteronômio 3, 11, que diz o seguinte, Deuteronômio 3, 11. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos refaíns. Aqui está refaíns. Aqui na minha está gigante já, né? Então é refaíns. Esse que é o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, ou Rabá dos Amonitas, que é uma cidade famosa, né? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. Se nós formos consultar a NVI vai traduzir direto. Diz que o leito de Og tinha 4 metros de comprimento e tinha 1,80 m de largura. É o significado aqui. Então, imagine isso, né? Esse Og, rei de Bazã, que ele era rei, ele era um camarada que tinha quase 4 metros. Vamos imaginar que ele tinha 3,5 metros de altura. Ele era um gigante, né? E assim como Sion, rei dos amorreus, também era um gigante que é muito mencionado no Antigo Testamento, que guerreou contra os israelitas. Naturalmente, muitas vezes Israel venceu porque Deus era por Israel, não era intervenção sobrenatural. Mas o que eu digo é o seguinte: o Og morreu, o Sion morreu também, e o muito gigante, o Golias, morreu também, e essas almas foram para o Sheol, porque lá é o local do mundo dos mortos. Embora hoje eu entendo que o Sheol tanto pode ter gente só espírito, como pode ter gente com corpo, porque pessoas com corpo foram para lá. No caso, por exemplo, a família de Coré, Datã e Abirão, eles desceram vivos ao Sheol. Diz lá o texto de Números, até perto daqui, né? Números 16. Agora, eu ainda vou mais citar outras passagens aqui, que Números 13. Vou voltar para Números 13 aqui. Quando os espias foram para a terra de Canaã, eu vou mostrar o seguinte: os espias chegaram no limite da terra de Canaã, né? Moisés mandou que eles fossem espiar a terra. E aí diz assim: quando eles voltaram, ele dá o seguinte relatório. Olha só. Não, Números 13, 22. Olha só. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. Guarda a palavrinha aí, Hebron, cidade de Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Então, esses 3 filhos de Anak, que aparecem várias vezes aqui no Antigo Testamento, são 3 gigantes. Por isso que os espias, quando chegaram na terra de Canaã, eles viram esses 3 gigantes. Eu creio que os únicos gigantes que eles viram foram esses 3 aqui. Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Por isso que eles eram chamados de Anaquins. Porque Anak era um gigante. Então esses eram os 3 filhos dele, que os judeus viram lá, esses 3 gigantes. E aí, quando, por exemplo, os espias voltam para dar o relatório para Moisés e para o povo de Israel, em Números 13 e 33, que aí vai aparecer aqui 2 vezes a palavra Nefilim. Nefilim, né? E a palavra Nefilim só aparece em Gênesis 6:4. A palavra Nefilim aparece somente uma vez em Gênesis 6:4 e 2 vezes aqui nesse texto que eu vou ler agora, né? E a palavra Nefilim, que geralmente traduzem por gigante,
A palavra Nefilim não é gigante. A palavra Nefilim é caído, de Nafal, cair. Eles são os caídos. Isso se refere a anjos caídos, né? Hoje, muito mais gente hoje já está acreditando nisso ou tendo coragem de falar, né? Que a questão é ter coragem de falar. Porque saber, os eruditos sabem. Então, Números 13, 33 diz assim: também vimos ali gigantes. Olha como é que está a minha tradução aqui. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. A tradução totalmente confusa, não dá para entender. Eu vou dizer agora o sentido, como que é a tradução correta mesmo. Ele diz assim: também vimos ali os nefilins. Isso foi o que eles disseram. Também vimos ali os nefilins. Ou melhor, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Aí, naturalmente, era aqueles três gigantes lá. O filho de Anak era aqueles três gigantes, né? Talmai, Aimã, Cesai, Aimã e Talmai. Foi esses três gigantes que eles viram. Eram realmente três gigantes. Mas esses caras tão impressionados disseram assim: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Naturalmente, os hebreus com a estatura normal, se medindo com aqueles três gigantes, filhos de Anak, que é chamado de Anaquins, ele naturalmente se via muito pequeno, né? Mas, naturalmente, Deus os ajudaria a vencer aquele gigante, como de fato ele ajudou depois. Agora, eu ainda quero citar Josué, capítulo 14. Olha só, Josué, capítulo 14, diz assim, Josué 14, verso 15. E antes, o nome de Hebron, lembra que eu falei, guarde o nome Hebron. A cidade de Hebron foi aonde Davi governou. Quando ele se tornou rei, ele governou 7 anos e 6 meses em Hebron. Depois ele se mudou para Jerusalém e ele reinou 33 anos em Jerusalém. Mas a cidade de Hebron, veja só onde onde Davi reinou, olha só. E antes o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha, ele está dando uma informação muito importante aqui. Kiriat Arba significa a cidade de Arba. E esse Arba era o maior dos gigantes. Arba era o pai de Anak, por isso que os gigantes às vezes eram chamados coletivamente de Anaquins, porque eram filhos de Anak, né? E o Arba era o pai de Anak, embora o Arba era o maior dos gigantes. Ainda vou ler Josué 15, verso 3, diz assim: mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Esta é Hebron. Está vendo aqui que o Arba era realmente o pai de Anak. Aí diz assim: e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Cesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E aqueles 3 gigantes lá, que os espias ficaram com medo, né? Mas Caleb se revestiu de fé e sabia que com a ajuda de Deus ele derrotaria os gigantes. Então ele acabou realmente expulsou esses 3 filhos de Anak, que eram gigantes. Então o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, é que os gigantes realmente existiram, né? Os gigantes existiram e que eles morreram, né? Tem muita especulação sobre isso, mas pela Bíblia eu estou aqui, os gigantes morreram, né? Porque os judeus mataram. Uma das missões dos judeus quando entraram na terra de Canaã era exterminar a raça de gigantes que habitava em Canaã, né? Essa era uma das missões dele, porque os gigantes deveriam ser mortos. Foi ordem de Deus. Por quê? Porque os gigantes eles foram concebidos por meio de uma relação ilegal, né? Por assim dizer, ilegal. Eles eram híbridos, Gênesis 6:4, né? Eles eram híbridos de mulheres humanas com anjos caídos, né? Então, deu origem a uma raça de pessoas geneticamente modificada, né? Pessoa geneticamente modificada. E aí, Deus não autorizou que eles permanecessem na terra. Então, a ordem de Israel, uma das missões de Israel era exterminar os gigantes, porque Deus queria apagar a memória dos gigantes da terra. Só que esses gigantes, quando morreram, a alma deles foi para o Sheol. E foi lá no Sheol que o Satanás encontrou a alma deles lá. E foram eles que fizeram toda essa recepção lá no Sheol. Agora, veja só. Volta aqui vamos voltar para
Isaías 14. E eles quando viram o Satanás chegando lá, né? Isaías 14. Onde é que está o texto aqui? Isaías 14. Meu verso. Olha o verso 10. Isaías 14, 10. Estes todos responderão e te dirão. Estes quem? Os gigantes que estavam lá no Sheol. Né? Os gigantes que foram reis das nações, né? Quando eles estavam vivos na terra. Eles todos responderão e te dirão. Eles vão zombar de Satanás. Vão dizer o seguinte: ó, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Então, isso aqui é o Sheol. Agora, veja, tem muita coisa que nós não sabemos, só pode ver o que está escrito, mas entender tudo que está escrito é difícil, porque creio que quando o Satanás, lá em Apocalipse 20, ele foi lançado no abismo para ficar 1000 anos lá, eu acredito que ele era um espírito, né? Como hoje ele é um espírito. Ele é um ser espiritual. Se ele arranjou algum corpo, isso aí não está dito, né? Aí diz aqui, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. A gente tem a impressão assim, no nosso entendimento, que para que haja vermes e bichos, né? Como no lixeiro, né? Aqueles bichinhos, tapurus, que rastejam em cima do lixo, estarão lá rastejando em cima de corpos. Não sei se foi dado um corpo, mas o certo é que o espírito está sofrendo lá, né? Nós vemos que quando o rico morreu, ele foi para o Hades e ele estava sendo atormentado na chama e era só o espírito dele que estava lá. Então o espírito também sofre, né? Até que ponto nós não sabemos, mas aqui ele está vendo que um castigo que Satanás vai ficar lá nesse reino inferior, nesse reino dos mortos aqui, ele vai ficar sofrendo também. Apesar que eu acho que há outras atividades lá. Aí ele diz aqui, né? O verso seguinte, que é o verso 12, que eu preguei anteontem sobre ele, diz assim: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva? Como foste derrubado por terra, tu que debilitava as nações. Aí diz assim, e dizer no teu coração, aí diz aquele negócio, eu subirei ao céu, acima das estrelas, eu vou saltar isso aqui, que eu já falei anteontem. Eu vou... o verso 14, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Agora veja o verso 15, que eu não falei anteontem, agora eu vou falar agora, porque essa é a hora de eu falar. Diz assim, contudo, né, porque ele estava assim, no lugar que ele estava olhando para cima, cobiçando um local mais elevado. Em vez disso, ele foi lançado na terra. Já vimos que ele foi lançado para a terra. E agora ele foi lançado para baixo da terra, que é aqui. Contudo, contudo, levado serás ao Sheol. Aqui a tradução está inferno, mas aqui no hebraico é Sheol, né? Contudo, levado serás ao Sheol. E o Sheol é debaixo da terra. Então ele já desceu mais, que é por isso que é a segunda queda. Ao mais profundo do abismo. Aqui está a palavra abismo. A palavra abismo que aparece em grego em Apocalipse 20, aqui aparece que o mais profundo do abismo, ou o Sheol, está localizado no local mais profundo do abismo, porque a palavra abismo é um local sem fundo, ou então é tão profundo que dá a impressão que é sem fundo, mas ele está dizendo aqui que a localização do Sheol é no mais profundo do abismo. Ou então, esse abismo é o próprio Sheol e tem um local mais profundo, né? O mais profundo, porque aqui ele está dizendo que Satanás será levado ao mais profundo do abismo. E aí diz assim, os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o homem que debilitava as nações, que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos. Aí vai descrever toda a maldade que Satanás fazia na terra, quando ele estava na terra, que hoje ele está fazendo exatamente isso, né? Toda a maldade que está acontecendo no mundo hoje é Satanás que está por trás, com as suas hostes de espírito, anjos caídos, e enganando, né, os seres humanos, e naturalmente os seres humanos não são inocentes, porque ele aproveita que já a maldade que há no coração humano, né, para ele aumentar, né, potencializar para realizar o mal. Ele ainda está na terra fazendo maldade, mas quando ele for lançado lá no Sheol, ele vai sofrer também, né? Aí ele vai dizendo aí um bocado de coisa, né? Eu vou saltar aí e vou saltar para o verso 21. Olha o verso 21. Preparai a matança para os filhos.
por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Se isso que eu estou falando aqui for verdade, posso considerar que esses filhos aqui são os gigantes que eram filhos dos nefilins, né? Os pais aqui são os anjos caídos, nefilins, que coabitaram com as mulheres e deram origem a essa raça híbrida, de seres humanos híbridos. E aí, eu sempre, não sei se foi eu mesmo que eu li em algum lugar, ouvi de alguém que quando Satanás fez aquela experiência de cruzar seres humanos, mulheres humanas com os anjos caídos, ele não esperava que houvesse essa questão dos filhos que nascessem fossem gigantes, mas nasceram gigantes. E que hoje, né, eu vi em algum lugar isso, né? As experiências genéticas que estão sendo feitas secretamente, Satanás naturalmente está comandando isso, para adotar esse hibridismo, né? Não, a experiência genética, a engenharia genética está muito adiantada hoje, né? Mas cruzar seres humanos, novamente, com anjos caídos, e aperfeiçoar o processo de maneira que os filhos que nasçam, eles tenham estatura normal. Eu li isso em algum lugar. Não sei se isso é verdade ou não, né? Não sei se é verdade. Mas há também uma especulação, e eu digo que essa área agora que eu estou dizendo é especulação, que as pessoas que governam as nações hoje têm o DNA daqueles gigantes que no passado viveram, mas foram mortos, né? Mas que a linhagem deles se perpetua até hoje, e que são os herdeiros deles que governam as nações hoje. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas se for, eu não me admiro muito, porque tem alguma coisa a ver aqui com isso que está acontecendo. Naturalmente, Deus está nos mostrando aqui o que está acontecendo no Sheol. Nenhum ser humano pode ter visto isso, só pode ser revelação de Deus, né? Então, ele está dizendo aqui, né, prepare a matança para os filhos. Será que esses filhos aqui são os filhos dos nefilins, dos anjos caídos, esses gigantes, que são chamados de refaíns no Antigo Testamento? Por causa da maldade dos seus pais. A maldade dos seus pais eram os anjos caídos, que fizeram realmente maldade e continuam fazendo, né? Para que não se levantem, nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Eu deixo isso aí em suspenso, né? Para que quem quiser estudar mais sobre isso, vá pesquisar. E aí eu quero citar aqui, ainda um pouco mais na frente, Isaías 26,14, que Isaías 26,14 levanta uma questão também semelhante a essa. Olha só, Isaías 26,14. Eu vou ler do jeito que está nessa minha tradução aqui. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste, os destruíste e apagaste toda a sua memória. Toda a sua memória. A grande questão aqui é que a palavra que aparece no hebraico aqui, olha, morrendo eles não tornarão a viver. Aí vem, falecendo não ressuscitarão. A palavra que aparece aqui em falecendo é refaim. E a tradução seria, os gigantes não ressuscitarão. Né? Os gigantes não ressuscitarão. Por isso os visitaste, os destruíste e apagaste toda a sua memória. Então, creio eu, isso está na Bíblia, né, que Deus procurou exterminar os gigantes, que era uma raça híbrida de cruzamento de humanos com anjos caídos, uma raça híbrida. Esses seres eram, naturalmente, eles eram mais maus, né, do que os outros seres humanos, acredito eu, porque existe essa herança, mas que eles estão lá no Sheol, mas só que Deus está dizendo aqui, os refaíns não ressuscitarão, é o que o texto hebraico diz, né? Os gigantes não ressuscitarão. Os outros seres humanos normais vão ressuscitar, mas não os gigantes. Por isso que Deus procurou não deixar que eles enchessem o mundo de cidades, né? E nem deixar que eles ressuscitem para fazer maldade na terra, porque esses seres, com a herança que eles têm, geneticamente herdeiro dos anjos caídos, ou desses seres que nasceram com esse DNA aí, é uma coisa tremenda, né? Então, isso aqui não é nenhuma, vamos dizer assim, brincadeira. Eu estou falando isso porque está na Escritura. Há muita especulação a respeito desses assuntos. E eu percebo que muitos dos pesquisadores, eles se baseiam muito assim, na cultura dos outros povos, né? Na cultura dos outros povos. Acho que é válido, porque acredito que a cultura dos povos, as lendas e os mitos,
elas têm um fundo de verdade. Embora, ao ser passado a tradição oral, de geração em geração, essa tradição oral, ela não é confiável, porque ela vai sendo modificada, né? Aspectos assim, vamos dizer assim, fantasiosos podem ser acrescentados e tais. Por isso que eu estudo tudo isso, observo, mas eu me atenho à revelação da Escritura, porque a Escritura é a palavra de Deus, foi Deus que revelou, e a verdade original é a que está na Bíblia, né? Embora todos os outros povos, na sua cultura, né, na sua história, nas suas lendas e mitos, preservaram algum conhecimento sobre estes assuntos, mas naturalmente, por ser a transmissão oral, foram, de certa maneira, prejudicados, né, com a inclusão de aspectos que não são verdadeiros. Até mesmo o próprio Satanás, porque nós lembramos que ele foi preso para não mais enganar as nações. Ele com certeza encheu a terra de lendas e mitos, falsificou muitas verdades, até escreveu livros sobre isso. Mas a minha convicção é que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é a versão verdadeira, inspirada por Deus, que Deus deu de presente à humanidade, para que nós não caímos no engano de Satanás. Senão não temos como fazer, né? Então, aí está a queda de Satanás. Do céu para a terra foi a primeira queda, a segunda queda foi da terra para o abismo. E lá no abismo vemos tudo isso que aconteceu lá com ele, né? Ele vai sofrer lá também, mas acredito que também tem outros aspectos. Parece que há um mundo todo lá embaixo, né? Esse outro mundo não tem acesso ao nosso, porque existe essa chave, o anjo teve que descer com a chave e abrir a porta do abismo. Então, eu acredito que quem está aqui não pode passar para lá, a não ser que alguém abra a porta. Há muita especulação sobre que o acelerador de partícula, né? Diz que eu acredito também, vai haver um acelerador de partícula em cada continente. Alguns acham que Satanás está manipulando, está se associando com cientistas para fazer aí abertura de portal e poder abrir um portal entre o Sheol, ou o abismo, e o nosso mundo, para trazer para o nosso mundo seres que estão lá. Eu olho para a Bíblia a respeito disso e fico com cuidado de olhar, ver se a Bíblia realmente dá respaldo para isso. E a única coisa que eu vejo é em Apocalipse 9, quando também o poço do abismo é aberto e aquele gafanhoto saem de lá para atormentar os seres humanos, né? E ali está em Apocalipse, está registrado, ele não tem para onde correr não, aquilo vai acontecer mesmo. Mas, por enquanto eu vou deixar essa questão aqui, né? E de repente no outro dia eu procuro dar continuidade, eu aprofundar mais, sempre tendo a Bíblia como o limite é a Bíblia, né? É claro que apesar das traduções às vezes não ajudarem, mas na medida que nós podemos ter conhecimento dos originais, a gente vai trazendo à luz aquilo que está revelado, nem que seja do original. Então que Deus abençoe cada um de vocês aí, e a todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém.